Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus, boa noite, amados. A graça e a paz, vamos ficar em pé na presença do Senhor. Boa noite a todos que estão em casa, aqueles que estão a caminho. Que o Espírito de Deus, a atmosfera dos céus, já possa estar nesse lugar, aonde quer que você esteja, você que está proclamando o nome do Senhor, exaltando o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que está no governo de todas as coisas. Nós cremos nessa atmosfera de fé, atmosfera de adoração, atmosfera de louvor. Nós viemos para este lugar com a intenção de adorar ao Senhor, com a intenção de nos lançar diante dEle. Quantos saíram da sua casa com essa intenção? Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, dar uma boa noite, dê a paz do Senhor para essa pessoa, diga para ela: a paz do Senhor, minha amada, meu amado. Vamos cultuar juntos nesta noite, vamos nos alegrar juntos no Senhor, não é isso que o salmista Davi nos ensina? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então nós precisamos estar com o nosso coração alegre. Eu não sei como foi a sua semana, mas a Bíblia nos garante em vitórias, amém? Então, se ainda você está à espera de um milagre, hoje pode ser o seu dia, o dia do seu milagre. Quem crê nisso? Então cultue ao Senhor, já agradecendo por aquilo que você está esperando. Cultue ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito sobre a sua vida, crendo na manifestação da palavra, que cadeias, limitações e tudo que queira nos paralisar já está caindo por terra diante do Rei dos Reis, aquele que está no governo de todas as coisas. Você pode levantar a sua mão como um ato de gratidão, de rendição, de entrega total. Fala aí para Ele no seu lugar: Senhor, eu estou me entregando totalmente a Ti. Eu desarmo a minha mente, o meu coração está totalmente derramado na Tua presença, no Teu altar. Em nome de Jesus, eu creio que em Ti nós fazemos proezas. Espírito de Deus, nós viemos para este lugar com a intenção de levantar a Ti um trono de louvor, um trono de adoração e gratidão. Nós saímos da nossa casa com o nosso coração alegre, com o nosso coração esperançoso, para nos derramar, para nos entregar como oferta agradável a Ti. Obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pelos desafios. Obrigado porque o Senhor pôde trabalhar a nossa fé. Obrigado porque em todos os momentos o Senhor esteve conosco. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que a Tua palavra está em operação em todo o tempo, e ela está cooperando conosco. E nós, no início desta reunião, somos gratos a Ti. Somos gratos porque, como igreja, o Senhor tem nos colocado em lugar de honra. Somos gratos que, como igreja, o Senhor tem nos colocado como cabeça e não cauda. Somos gratos porque somos abençoados sobre todas as coisas. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós Te agradecemos nesta noite e declaramos, Pai, que o nosso coração está aberto e os nossos ouvidos estão atentos à Sua voz. Nós queremos, Pai,
esse tempo de intimidade contigo, Senhor. Nós queremos sim nos encher mais e mais de Ti, das Tuas águas, do Teu derramar, da Tua ação bendita. Nós estamos preparados, nós viemos aqui com essa expectativa de nadar em águas mais profundas. Nós viemos aqui, Senhor, porque queremos mergulhar em Ti, Pai, e Te adorar como verdadeiros adoradores, como filhos, Paizinho querido. Queremos inclinar a nossa cabeça no Teu colo. Como filhos, queremos nos sentir abraçados por Ti, Pai. E nessa noite, nós sabemos que o Teu amor invade esse ambiente. O Teu amor invade os nossos corações. E podemos responder a esse amor, cultuando a Ti e crendo na manifestação da Tua palavra, que ela é fiel e ela não volta vazia. Ela foi designada para algo e ela vai cumprir o propósito. É assim que nós cremos e dizemos amém, como corpo e como igreja do Senhor Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse ambiente está preparado para que a glória do Senhor se manifeste. Então vamos continuar adorando ao Senhor. Está preparado aqui. Declare. A casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Declare, filho. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Recebe, Senhor. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Nós vamos voltar do início dessa canção, crendo que a presença do Senhor que habita em nós já se faz manifesta aqui nesta noite. Ele está entre nós, Ele já está agindo, Ele já está trabalhando em meus louvores. Então declare. Tudo Está preparado aqui. A casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória
e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Os filhos se reuniram aqui. Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Tudo. Declaramos. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Ele está recebendo. Santo, santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Oh Jesus, neste momento nós oramos e nós queremos nos desvincular de tudo aquilo que seja barreira, para que nós possamos te encontrar nesta noite. Oh Pai, todo espírito de culpa, todo espírito de medo que ainda exista no nosso meio, que o Senhor possa retirar, para que nós possamos alcançar a nossa experiência contigo hoje. Oh Pai, nós sabemos que esse ambiente já foi preparado, esse ambiente já estava agendado na tua agenda, Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem mais a fazer nesta noite. Por isso, Pai, nós nos desvinculamos de tudo aquilo que possa ser uma semente maligna que o diabo tentou colocar na minha vida essa semana. Nós retiramos, nós amarramos e expulsamos qualquer tipo de demônio que queira interferir na minha adoração, porque eu sou de Jesus, porque eu sou dele e ele é meu, e eu decido me entregar, eu decido receber dele o que ele tem para mim hoje. Por isso eu abro meu coração e reconheço a presença de Deus. Venha sobre nós, Senhor, enche este ambiente com a tua glória, porque é para te buscar que nós viemos aqui, é para te sentir que nós viemos aqui, Senhor. Oh Pai, venha sobre nós. A tua igreja clama, a tua igreja que te ama, clama por mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós não queremos ser aqueles filhos que não têm a dimensão da glória. Nós queremos ser os filhos que têm a revelação da glória. Por isso revela a nós, Senhor. Revela, Senhor. Te damos liberdade, que caia teu Espírito.
vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva a tua igreja, Senhor. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, aviva, Pai, aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. A terra clama, nós clamamos, nós chamamos. A terra chama, chama mais uma vez. Queremos ver, Senhor, o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama mais uma vez. Se você quer ver aí do seu lugar, clame. Eu quero ver o céu descer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que seja hoje. Vem, Senhor. Esse é o clamor do teu povo que te ama. Que seja hoje. Eu quero mais, eu quero mais. Que seja hoje, que seja agora. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar, a terra clama. Ora, bababaie. Mais uma vez queremos ver. Oh, 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 a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama mais uma vez. Queremos ver que seja hoje. Que seja hoje. Que seja hoje. Seja hoje. Assim como em Atos 2 estavam reunidos num só lugar, no nome do Senhor, e eles tinham uma expectativa no seu coração. Eles não sabiam a hora, mas eles tinham uma expectativa no coração de que algo naquele dia iria acontecer. E eu creio que nós estamos neste culto de hoje, e algo vai acontecer. Nós criamos a nossa expectativa no Senhor, porque não vai ser algo mecânico, não vai ser algo feito por nós, pelas nossas mãos humanas, mas
ser algo da parte do Espírito Santo para você. Então feche os teus olhos, levante as suas mãos e diga ao Espírito Santo: eis-me aqui, Espírito. A minha expectativa está em Ti. E eu sei que algo vai acontecer dentro de mim. Porque aonde o Espírito Santo de Deus está, algo acontece. Obrigada, Espírito. O ambiente já está pronto. Adoramos a Ti, Senhor. Aleluia. Continue adorando. Continue invocando o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Obrigado porque estamos aqui. Obrigada porque podemos entregar a Ti nosso reconhecimento e amor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, aleluia, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, toda honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ele é poderoso, Ele é majestoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Só a igreja, poderoso Deus, adore. Poderoso Deus, recebe, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está,
ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma clama, a minha alma grita. Tu és poderoso, maior do que qualquer problema que venha contra a minha vida. Tu és poderoso, Tu és grandioso, Deus. Minha alma anseia por Ti. A minha alma anseia por Ti. Meu coração clama por Ti, Deus. Não importa nada que venha contra mim. O que importa eu saber o Deus a quem sirvo, que vai à frente das minhas batalhas. Um Deus que é poderoso, um Deus que é vivo, um Deus que é grandioso. Acima de tudo e de todos está um Deus poderoso. Então aí do seu lugar levante as suas mãos e nós vamos declarar esse refrão com toda a nossa fé, crendo no Deus que nós servimos e que é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Então declare: minha alma anseia por Ti, poderoso, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Pai, como é bom estar aqui na Tua santa presença. Obrigado porque o Teu Espírito tem nos atraído. E neste tempo temos ouvido a Tua voz e dizemos: eis-me aqui, Senhor. Fala que o Teu servo ouve, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, dê uma boa noite, um sorriso, uma palavra profética. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Deus vai falar com você hoje, aleluia. Você sabia que Deus, Ele sempre está falando? E é interessante porque a gente acha que Deus nunca fala. A verdade é que Deus nunca deixou de falar com os seus filhos e filhas. Até mesmo nos 400 anos de silêncio de Deus, que separa o Antigo Testamento do Novo Testamento, nós cremos que o Senhor falava com os seus, em particular. E o Senhor quer continuar falando com você, em particular. O problema é que nós falamos muito e ouvimos pouco. Você sabia disso?
nós entramos em oração e falamos. Aí termina a oração, você diz amém e vira as costas para Deus e vai embora. Quando eu aprendi esse princípio, eu comecei a trabalhar isso na minha vida. Eu termino a minha oração, aí eu digo: Deus, agora eu quero ter um momento de solitude na tua presença. Agora eu quero ficar aqui aquietado. Fala ao meu coração. Traga uma palavra à minha mente. Se revele a mim, Senhor. E eu fico lá, orando no Espírito Santo. Recala, manasa. Xerianda laçu, reque, calamanaiaha. Eu confesso a vocês que Deus não fala todo dia. A gente tinha uma pessoa muito querida na igreja, e ela me disse certa vez que Deus falava muito em sonhos com ela. Até aí tudo bem. Diga comigo, até aí tudo bem. Melhor, vai. Até aí tudo bem. Só que ela me disse que Deus dava 3 sonhos para ela por noite. E eu fiz a conta. 3 vezes 3, 9. Ela tinha 90 sonhos de Deus por mês. Eu disse: nem José sonhou a quantidade de sonhos que você diz que sonha. Imagina que acumulativo, de mês a mês, de mês a mês, de mês a mês. É muita intimidade, entre aspas, com Deus. E eu perguntei para ela: qual o propósito de Deus falar com você em sonhos? Ela disse: não sei. Então, se ela não entende o propósito, desconsidere. Porque Deus é um Deus de propósito, amém? Tudo quanto Deus fizer, Ele vai fazer por uma razão. Ele não vai fazer para trabalhar a vaidade humana, para você querer mostrar para os outros que você é melhor do que todo mundo. Não. A bem da verdade, a maior parte das vezes que nós falamos Deus falou, muitas vezes não passa de algo que vem de nós mesmos. Porque não tem nada de profético ou nada de preditivo. Muitas vezes é uma obviedade. Agora, o óbvio que sai da boca de Deus deixa de ser óbvio. Então Deus fala. Mas quando Deus fala? E por que é que Deus vai falar? Então nós precisamos compreender que o grande segredo é estar sensível para interpretar aquilo que Deus fala. E tem gente que ouviu Deus, eu acredito que ouviu, mas ouviu uma vez só, talvez para nunca mais ouvir. Porque se Deus falou com ele e ele não obedeceu o que Deus mandou ele fazer, ele bombou nesse teste. Porque Deus, ele prova o nosso coração. Deus, ele vai te dar uma direção. Deus, ele vai te guiar. Deus, ele vai te conduzir. Deus, ele vai te governar, para te levar a um propósito. Só que nós queremos que o nosso propósito se cumpra, e não o propósito de Deus. Nós queremos que a coisa seja do nosso jeito, e não do jeito de Deus. E a nossa briga com Ele é diferente da briga de Jacó, quando ele agarra o anjo, e ele diz: se não me abençoares, eu não te solto. E naquele momento ele é tocado na altura da sua bacia, e o seu fêmur é deslocado, e a partir daquele momento ele começa a mancar.
E aqueles que conheciam Jacó do antes e o Jacó do depois, ouviram e acreditaram na história dele. Ele brigou com o anjo. E ele ficou coxo por conta disso. Mas ele foi abençoado. Uma palavra foi liberada sobre a sua vida. E o que é interessante é que Deus trabalhou a sua identidade. O nome dele era Jacó. E agora passou a ser Israel. Povo de Deus. Aquele que representaria algo profético. Aquele que viveria um propósito para cumprir a vontade de Deus, dentro daquilo que já estava predeterminado na eternidade. Muitas vezes, nós não recebemos o que nós queremos receber, porque não somos perseverantes, como foi Jacó. Ele agarrou o anjo, entendendo que aquela talvez fosse a sua maior e talvez a última oportunidade. Ele agarra com todas as suas forças. Ele fez tudo que estava ao seu alcance, tudo que podia, para sair daquele lugar diferente. Por conta de tantas coisas que lhe aconteceram ao longo da vida, coisas que ele provocou, coisas involuntárias. Mas a verdade é que Deus conhecia o coração de Jacó. Apesar das suas deformidades, dos seus erros, dos seus deslizes, Deus conhecia o coração de Jacó. E eu quero te falar nesta noite que Deus conhece o teu coração. Isso significa que Ele vê em você aquilo que talvez nem você veja. Muitas vezes eu orei e falei com Deus, tentando investigar o que é que Ele viu em mim, porque nem eu via em mim alguma qualidade que pudesse me promover para estar na posição que eu estou. Um dia, o Espírito Santo testificou no meu coração, no meu espírito, que a questão estava ali, dentro de mim. E Deus quer falar com você, que muitas vezes sabe que é imperfeito, mas Ele te ama, apesar das suas imperfeições. São tantas as promessas de agradar a Deus, quando de repente você tropeça e cai, e volta a estaca zero, tudo de novo, fim da fila, porque até então não compreendeu o propósito de Deus. Chega uma hora que você vai ter que lutar contra o seu maior inimigo, que não é o diabo, é você mesmo. Suas emoções, suas vontades e seus desejos. Diga comigo: emoções, vontades e desejos. Nós somos vencidos, nós somos derrotados pelas nossas emoções, vontades e desejo. A grande questão é, se nós andamos no Espírito, vamos agradar a Deus. Se nós andamos na carne, vamos desagradar a Deus. Muitas vezes aquela satisfação, aquele prazer, mesmo que momentâneo, que nasce dentro de nós e que ativa uma grande carga hormonal e nos faz sentir bem. Aquilo não passa de um engano,
Porque tudo que o diabo quer é nos desviar do caminho da verdade. Pensar que é o inimigo que recebe aquela satisfação e aquele prazer momentâneo. Quando você entende o que Deus recebe como sacrifício agradável, você vai entender o que o diabo também recebe como sacrifício agradável. Se não for agradável a Deus, vai ser agradável ao inimigo. O inimigo das nossas almas. Aquele que investe dioturnamente para nos levar a viver fora da vontade de Deus. Quando a palavra diz, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, significa que você precisa estar firme no propósito, que é de agradar a Deus, que é de obedecê-lo, que é de temer o seu nome. E quando nós falamos tudo isso, parece que é chover no molhado, pingar no molhado. Mas nós precisamos sempre ouvir as mesmas verdades, até que possamos ter um encontro verdadeiro, não com a religião, mas com o Deus vivo, morto e ressurreto. Porque Deus fez cada um que está aqui nesta noite com um propósito. Eu não sei o que Deus tem para a tua vida, mas eu sei que Deus tem algo para você. E eu sei que Deus vai usar você apesar de você. Eu sei que Deus não vai desistir de você. Eu sei que Deus não vai abrir mão de você. Eu sei que o inferno não vai levar a melhor. Porque Deus te ama. Porque Deus te escolheu. Porque Deus te atraiu. Porque Deus te achou. E porque existe uma unção que vai se manifestar em mais dias ou menos dias, como aconteceu comigo, até eu entender o chamado de Deus para a minha vida, porque o chamado não é meu, o chamado é dele para mim. E quando você compreende isso, você vai entender que todo e qualquer sacrifício para dizer não para a tua carne vai valer muito a pena. Porque isso vai trazer para a tua vida a presença de Deus. E muitas vezes nós queremos coisas no lugar de Deus. Muitas vezes nós queremos favores no lugar da presença. E tudo que Deus quer é se revelar a nós. O que Ele quer é relacionamento. Porque aquele que tiver intimidade com Ele vai romper. Vai sair do lugar, não vai patinar mais. Vai chegar ao propósito. Vai viver o melhor tempo da sua vida. Os seus dias serão dias melhores do que todos aqueles que a sua descendência viveu. Mas você precisa fazer uma escolha. Você precisa se decidir pelo Deus verdadeiro. Porque muitas vezes o que nós carregamos dentro de nós não passa de um bezerro de ouro. Quando Moisés sobe para buscar a Deus no cume do monte, e Deus escreve as tábuas da lei com o seu dedo e entrega ao seu servo Moisés, o povo lá embaixo
estava pedindo para Arão construir um bezerro de ouro. E talvez eles reclamassem, se pedido alguma coisa para abençoar o Deus vivo, mas para construir o bezerro de ouro, eles entregaram as suas joias. Pulseiras, correntes, pingentes. Eles entregaram ouro para Arão construir um Deus estranho, um Deus estrangeiro. Moisés não vai descer do monte. Moisés morreu. Nós queremos um Deus. E Moisés, oprimido pelo povo, constrói um bezerro de ouro. Quantas vezes, ao invés de dedicarmos a nossa vida a Deus, nós dedicamos ao nosso bezerro de ouro, aquilo que nós construímos com o nosso tempo, com os nossos recursos, com a nossa força. E cada um tem o seu bezerro de ouro, aquilo que é a sua fraqueza, aquilo que é a sua idolatria. E você sempre cai no mesmo pecado, no mesmo lugar, na mesma coisa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12. Diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Na minha tradução, diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Olha a ironia. Todos nós achamos que estamos de pé. Pelo fato de estarmos aqui nesta noite, achamos que estamos numa posição de vantagem daquele que não veio. Então a tua mente fala, e a palavra diz: aquele que pensa que está de pé, vigie, para que não caia. O problema é que nós trocamos o espiritual pelo racional. E quando nós falamos da mente, alma, raciocínio, intelecto, razão, nós muitas vezes cancelamos o mover de Deus, por conta daquilo que é natural, daquilo que é humano, daquilo que é carnal. A palavra então diz: aquele, pois, que pensa, que cuida estar em pé, vigie para que não caia, ou que veja para que não caia. O problema é que a gente acha que está de pé. Podemos estar de pé diante dos homens, mas muitas vezes nós não estamos de pé diante de Deus. Estamos caídos, e quanto se arrastando. Se eu pudesse dar um título a esta mensagem, eu daria: mais um soldado que tomba. Repete comigo: mais um soldado que tomba. Nós estamos numa guerra, num confronto, numa batalha, num combate, numa luta espiritual. Posso ouvir um amém? Só que muitas vezes nós pensamos que a igreja é mais família do que exército. E nós estamos engajados em algo de Deus para mudar este mundo, transformar esta geração através do Evangelho. Mas como que nós vamos fazer isso se este Evangelho não me transformou, não me salvou, não me libertou, não me curou, não me sarou?
não me abençoou. O fato é que muitas vezes nós falamos de algo que nós não estamos vivendo. Mas não porque a igreja deixou de ser igreja. O problema não está muitas vezes na igreja, está naqueles que representam a igreja. E este é um tempo onde Deus ele está trabalhando o lado sombrio da igreja. Antes do avivamento, Deus precisa entrar na igreja, limpar a igreja, purificar a igreja, santificar a igreja. Mas nós gostamos do pecado de estimação, daquele pecado oculto, daquele pecado secreto. E está exatamente aí onde o diabo tem impedido você de viver para Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. E nós nos contentamos com as migalhas da mesa. O irmão dizia assim, na brincadeira, mas falando sério: pastor, hoje o culto foi uma bênção, o Espírito Santo deu uma passadinha aqui, eu senti um arrepiozinho. Muitas vezes não passa de alegria da alma, emoção, empolgação, mas o fato é que Deus está no nosso meio, e aquele que tem sede e fome, aquele que tem sensibilidade, aquele que está disposto a ouvir e a receber alguma coisa dEle, vai sentir o toque e a doce presença dEle no ambiente. Agora imagine você se não fosse só um pequeno toque, que fosse uma testificação, que aquilo que nós vemos na palavra como manifestação acontecesse em nossos dias. Mas como é que Deus vai falar com uma igreja que não tem disposição para orar, para jejuar, para ler Bíblia? Não conseguem vir a um culto, fazer parte de uma célula. Muitas vezes nós achamos que tudo isso é apenas uma obrigação da religião, essa questão de ritual e liturgia, quando na verdade nós precisamos compreender que Deus nos chama para que a gente possa se aproximar, mas o mundo nos chama para que possamos nos distanciar. E o fato é que muitas vezes, embora estejamos aqui dentro, mas nós estamos muito longe. E certa vez Jesus lembrou de uma palavra do profeta Isaías: vocês me buscam da boca para fora, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, nós precisamos buscar a Deus não da boca para fora, mas do coração para dentro. Amém? E você precisa ter esta disposição de dizer: não é suficiente para mim o que eu estou provando, não é suficiente aquilo que eu estou buscando. O cristianismo da Bíblia não pode ser só isso, porque a maior parte dos cristãos estão vivendo um colapso no século 21. Nunca se falou em tantas doenças e enfermidades do corpo e da alma. E o fato é que o cristão, ele não tem forças para lutar contra isso, mas no lugar da força, ele procura se entregar. Ele se acovarda, ele nem ousa mais lutar para dizer: o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Eu tomo posse de uma nova vida. Eu creio no meu milagre. Eu vou viver a bênção de Deus. Nós queremos coisas, não queremos Deus. Quando você vai até Deus, você olha para suas mãos para ver o que é que Ele trouxe para você. Ao invés de você olhar para os seus olhos e compreender quem Deus é. João, na ilha de Pátimos, ele teve uma revelação e ele disse que os olhos do Senhor é como chama viva de fogo. Jesus, o ressurreto, aquele que se assenta no trono, ele tem olhos como que de chama viva.
ele queima toda impureza. Ele olha para você e te vê não como um pecador, ele te vê como um santo. Ele olha para você e não te vê como um doente, ele te vê como um curado. Ele olha para você e não vê você como um oprimido pelo diabo, ele te vê como um liberto. Ele olha para você e não te vê como um servo de Satanás, ele te vê como um discípulo do reino de Deus. Mas nós queremos apenas aquilo que Ele pode nos dar, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando perguntaram para Jesus: Jesus, o que vamos pregar? Ele estava enviando os discípulos de 2 a 2. Não tem um esboço? Manda para mim um esboço. Me dá uma sugestão. O que eu vou pregar? E Jesus diz assim: é chegado o reino de Deus no meio de vós. E se o reino de Deus é chegado em nosso meio, nós vamos crer que o impossível será possível. Nós vamos crer que a última palavra de Deus, nós vamos crer que Ele tem poder para fazer tudo o que precisa fazer e que nós não conseguimos fazer. É chegado o reino de Deus no meio de vós. Todos os dias você tem que pensar isso. Eu vivo o reino de Deus. Então, se você vive o reino de Deus, você não anda pelo que você vê, ouve, pensa, sente. Você anda pela palavra. Traz Deus para a tua vida, que a presença de Deus traga a palavra para a tua vida. Começa a declarar versículos, porque quando você abre a boca e libera a palavra de Deus, você está invocando o poder de Deus para a tua vida. É mais do que dizer: está amarrado, queima, torra, tosta, cozinha, frita, assa. É muito mais do que isso. Você tem que trazer a palavra. Jesus, quando foi tentado, rebateu as tentações do diabo no deserto, dizendo: está escrito. E declarava a palavra. Está escrito. E declarava a palavra. Está escrito. E declarava a palavra. Até que o diabo também usou a palavra. Porque a Bíblia diz que o diabo conhece a palavra e estremece na presença de Deus. Mas o diabo não obedece. E esta é a diferença. Eu posso obedecer, você pode obedecer. Só que nós não queremos obedecer. Nós muitas vezes desobedecemos. E por desobedecer estabelece na nossa vida o juízo de Deus. E este tempo tem provocado muito a Deus. E a taça da justiça de Deus está quase transbordando. E muitos, quando olham ao redor do globo terrestre, vão dizer: aonde está o Deus da bondade, o Deus da misericórdia, o Deus de amor? Mas o Deus da bondade, misericórdia e amor também é o Deus da justiça. É aquele que muitas vezes disse: ande comigo, me obedeça, tenha temor no coração. Eu tenho para vocês um tempo de refrigério, de consolo, de bênção. Mas a carne, ela pende para aquilo que é da natureza caída. Porque tudo parece mais gostoso, tudo parece melhor. Mas aquele sabor que na boca é doce como mel, quando cai no estômago, é amargo como fel. Para cada pecado vai haver uma consequência, mesmo que você tenha sido perdoado. Deus te perdoa. Mas quando nós
pecamos, existe uma legalidade que o diabo toma na sua mão, e em determinada hora, ele vai executar o propósito do inferno. Porque se eu não vivo o propósito de Deus, eu vou viver o propósito do inferno. E não tem bom. Tem gente que acha que pode se isentar, que pode cancelar, que pode fugir. Deus perdoa. A palavra diz que Ele é riquíssimo em perdoar. E você deve receber o perdão e deve viver o seu amor. Mas quando você for tentado para pecar novamente, você deve pensar: eu não quero viver a sentença, condenação e a maldição. A palavra diz: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe. Só que a nossa escolha é a escolha daquilo que é aqui debaixo da terra, do que dá prazer. Desde que nascemos, a nossa vida foi treinada para fazer a vontade da carne. E como é fácil nós alcançarmos o clímax, o ápice do prazer da carne. Aí nós tentamos buscar a Deus e parece que esse prazer espiritual não vem. Aí você diz: eu tento orar, pastor, mas eu não tenho palavras para orar. Eu tento, pastor, jejuar, mas eu gosto, na verdade, é de comer e passar bem. Pastor, eu tento ler a Bíblia, depois de 2, 3 versículos me dá sono. E quando eu vejo, já adormeci. Pastor, eu até quero vir na igreja, eu sei que é importante para mim. Eu preciso ser ministrado. Mas eu não consigo, é muito cansaço, é muita moleza, é muita fraqueza. Pastor, eu não sei o que acontece. Mas eu quero te falar que isso é espiritual e nós precisamos romper. Nós precisamos romper. Nós precisamos dizer: carne, quem manda em você é o meu espírito, e quem manda no meu espírito é o Espírito Santo de Deus. Te levanta, toma uma ducha, põe uma roupa e te prepara para cultuar a Deus hoje, sem desculpa. Porque um dia o Senhor vai te cobrar, porque você foi negligente, porque você preferiu outras coisas, e depois se queixa de não estar vivendo na bênção. Porque aquilo que pode te edificar e te trazer crescimento emocional e espiritual, você prefere trocar por um prato de lentilha. Vocês se lembram da história? Esaú está caçando e ele passa muitos dias no campo. E quando ele chega em casa, ele sente o cheiro do guisado que seu irmão Jacó está preparando. A sua barriga ronca e ele diz para o irmão: eu daria qualquer coisa por um prato de lentilha, para comer alguma coisa agora. E o irmão aproveita e ele faz uma barganha. Ele diz: você daria qualquer coisa? Ele diz: sim, qualquer coisa. E ele troca então a sua primogenitura por um prato de comida. É isso que nós fazemos. O diabo, ele sabe que você vai ser abençoado lá na frente. Aí ele se apresenta e te apresenta um prato de lentilha, um prato de qualquer coisa, e você diz: para hoje está bom. E você gosta. E aquilo parece legal. Aquilo parece te preencher, te completar. Mas daqui a pouco você cai em crise, você sente culpa, vergonha. E você é filho de Deus e filha de Deus, e o diabo, ele diz: olha lá, Deus, o teu filho, a tua filha, a tua imagem e semelhança, não anda em retidão e justiça, não está buscando a tua face, está no pecado.
está no vício, está fazendo coisas que te desagradam. Olha lá o teu filho. Olha lá a tua filha, numa esquina se prostituindo, caído, alcoolizado em qualquer lugar. No secreto, no oculto ou em público. Porque chega uma hora que a pessoa nem se preocupa mais. Davi disse: para onde irei se os teus olhos estão postos em todo lugar? Eu me lembrei de um aconselhamento que eu tive. E o camarada disse: pastor, eu casei com uma mulher não crente. E tinha uma santa grande no quarto. Antes da gente ter intimidade, eu me levantava e cobria a cabeça dela, para ela não ver nada. Como se ela pudesse ver alguma coisa. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. E é interessante que nós chamamos o pecado de pecado, e parece que está tudo bem, porque nós muitas vezes desenvolvemos uma mente cauterizada. Ou seja, estamos mortificados, estamos calejados. Então pecado de repente não representa nada assim de muito prejudicial, a ponto que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a separação de Deus. E a Bíblia está falando da morte espiritual. Então nós precisamos compreender que o diabo ele faz de tudo para roubar de nós aquilo que Deus já deu. Diga: Deus já deu. Diga agora: eu não posso entregar. É aí que você tem que se posicionar e entender, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua palavra. Porque quem busca o reino, busca o dono do reino. E quem busca o dono do reino, vai buscar a sua vontade. E a sua vontade está expressa na sua palavra. E diz que quando eu tenho essa intimidade com Ele, quando eu trago essa presença para a minha vida, quando eu tenho o prazer de ficar a sós com Ele, no meu devocional, no meu momento de solitude, Ele vai manifestar gradativamente a sua presença na minha vida, até que eu mudo por completo, e não vou viver mais do jeito que eu tenho vivido. Já ouviu aquele ditado: quem vê cara não vê coração? Glória a Deus pela nossa vida. Mas talvez ainda estejamos muito longe daquilo que Deus quer manifestar neste tempo profético. Este tempo precede o maior avivamento da história. Porque Jesus não pode vir buscar a sua igreja sem antes este avivamento. E este avivamento ele foi predito, ele foi profetizado, ele vai acontecer. E talvez você seja uma brasa no fogareiro de Deus. E o que Deus vai falar com você nestes dias é: eu te quero junto de mim, mais perto de mim. Eu quero falar ao teu coração. E o interessante é que Deus não vai falar algo para você se promover, para você se vangloriar. Mas Deus vai falar para você mudar, para você ser diferente, para você vigiar. Deus vai te mostrar o que o diabo quer fazer com a tua vida. Esta semana nós fizemos uma libertação e a primeira coisa que o espírito maligno falou foi: eu quero levar ele para o inferno. Engraçado, se não existe inferno, por que ele mencionou o inferno? O inferno existe. E já que o inimigo não pôde impedir esta verdade de chegar até nós, sabe o que ele faz? Ele quer desacreditar a Bíblia, ele quer que
que as pessoas duvidem da palavra de Deus. E o inferno existe. E um homem de Deus disse que o inferno é o fim de uma vida sem Cristo. O inferno existe e fica no fim da vida de alguém sem Cristo, que não se decidiu por Jesus. Nós precisamos compreender que tudo que Deus quer fazer no nosso coração é nos quebrantar, esmiuçar, despedaçar, nos tornar em pó. Porque somos muito carnais, somos muito almáticos. E quantos aqui são assim, uma emoção, a flor da pele? Não me toca, qualquer coisa me magoa, me chateia, me aborrece, me deprime, me endemoniza. E chega uma hora que você tem que entender o que é identidade, porque quando Deus trabalha com Jacó, quando o Senhor trabalha com ele, o que ele fez foi mudar a sua identidade. Quem era você antes e quem era você depois da tua experiência com Cristo. Porque caso contrário, se for você tentando ser melhor, ser espiritual, ser de Deus, essa busca vai durar pouco. Essa busca vai durar uma semana, 15 dias, talvez um mês, e depois você cai de novo. E você volta às mesmas práticas. E você volta a se contaminar. E você volta a bloquear tudo aquilo que Deus tinha para a tua vida por conta de uma preferência, de uma escolha, de uma decisão. Quando a palavra fala de sabedoria, sabedoria na sua essência é você saber fazer a tua escolha certa. Eu posso me descompensar agora, mas eu vou ter calma. Eu vou tratar tudo com serenidade. Eu não vou espraguejar. Como é que fala? Eu não vou gritar, berrar, xingar. Eu vou me conter. Praguejar. Eu não vou praguejar. Tá bom. O que é que você vai fazer? Você vai dizer: eu estou sendo testado agora. Diga aí, estou sendo testado agora. Você está numa rodovia, ou melhor, você está dentro da cidade de Bragança Paulista, um lugar de muita provação. O capeta do inferno trabalha muito no trânsito de Bragança. Seta aqui, ninguém sabe o que é. Retrovisor ninguém usa. E quando você vê o inimigo está vindo em cima de você, aí você vai pensar: estou sendo testado agora. Diga aí, estou sendo testado agora. Está tudo bem hoje. Daqui a pouco você vai para casa. O teu filho fez uma arte, o vizinho fica revoltado com você. Ou você perde a cabeça com o vizinho, porque ele poderia ter conversado diferente com você. Um vizinho que mora ali perto há tantos anos. Ele poderia ser mais respeitoso, mas ele vai para cima. Ou você se desentende com ele, ou você vai cobrar teu filho. O inimigo é assim o tempo inteiro. Você está sendo testado. Vai trabalhar, surgiu uma fofoca, você nem sabe do que se trata, mas ninguém quer saber se é verdade ou é mentira. Você está sendo testado. Parente é uma bênção. Diga aí, parente é uma bênção.
mas abre a boca e fala. Parente é uma bênção. Profetiza, irmão. Profetiza. Vamos profetizar de novo? Parente é uma bênção. Para não dizer outra coisa. Gente, é só misericórdia. Mas aí, você pensa, eu estou sendo testado. Me desculpa, está tossindo, estou com uma tosse alérgica faz 2 semanas. Diga, eu estou sendo testado. Aí você entra na igreja e você acha que ninguém na igreja vai ser usado pelo inimigo. Você sabia que aqui o inimigo usa mais do que lá fora? Lá fora todo mundo já é dele. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Mas aqui ele precisa usar alguém de vez em quando. Diga aí para quem está do teu lado, ele precisa usar alguém de vez em quando. Que não seja você. Aí você tem que pensar, é um teste? Paulo fala a respeito das paroleirazinhas. Você sabe o que é paroleirazinhas? São aquelas irmãs metidas a pregadoras. Na igreja elas pareciam muito espirituais. Cortava cana no culto. Dançava. Eu me lembro de um culto, gente, que eu fui pregar, aí eu estava lá atrás, sentadinho na cadeira. Tinha uma irmã que eu acho que, sei lá, aquela unção era, sei lá, de um Boeing 747, aviãozinho. Ela chegava e fazia esse e aterrissou em mim. Eu falei, pois não, irmã. Ela e foi voar em outra freguesia. Sabe, muita coisa é de nós mesmos. Eu lembro que a gente fez uma vigília na igreja, muitos pastores da cidade, pastoras, foi muito lindo. Mas tinha uma lá que gostava de profetizar. E ela profetizou para um, profetizou para outro. Eu falei, eu quero ver o que ela vai profetizar para mim, porque eu sei quando é de Deus. Quando é de Deus eu recebo humildemente. Agora quando não é de Deus eu não recebo. Eu fui levar uma oferta para uma igreja. E o nosso culto já estava para começar. E eu corri lá e eles já tinham começado. Eu não sei se o culto começava às 6 da tarde. O nosso começa às 7. No domingo. E quando eu cheguei, aquele momento gostoso de adoração. E veio um irmão e me abraçou. Até aí tudo bem, diga, até aí tudo bem. Não, melhor, vai. Aí o que foi que aconteceu? Começou a profetizar. Ele falou, você trabalhava numa multinacional e foi dispensado por conta do teu orgulho. A segunda profetada, a segunda revelagem. O seu casamento está acabando. Sua mulher vai te deixar. E o terceiro foi, o teu filho está nas drogas. Aí, o irmão que estava no som, perto da gente, baixou a cabeça e falou assim, você fez caca. Não falou desse jeito, né? Você fez caca, ele é pastor. Aí, na hora de ir embora, eu bati no ombro dele e disse, irmão, vai tentando, um dia você acerta. Porque tem irmãos que vão para a igreja, eles são tão sinceros, mas são cobaias. Eu falei, irmão, eu nunca trabalhei numa multinacional. Se eu tenho orgulho para tratar, amém. Que Deus possa me tratar. Meu casamento está bem, obrigado. E não tenho filho. Aí na hora, é mistério. Você não entendeu agora, mas vai entender lá na frente. Ah, Jesus. Sabe, quando você traz a palavra de Deus no teu coração,
você não será enganado nem confundido, porque existe profecia. A profecia pode ser de Deus, do homem ou do diabo. E sabe o que faz a profecia? Confirma o que Deus já falou no teu coração. Eu já fui assim, de buscar uma palavra. E Deus fala na nossa inocência, na nossa infantilidade. Agora Deus usa homens e mulheres de Deus, porque tem homens e mulheres de Deus que são mesmo usados. Agora você tem que saber aonde vai, para não receber uma maldição no lugar de bênção, uma maldição no lugar da bênção. Então, você tem que olhar para o testemunho do profeta, porque a Bíblia diz que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Acabou. Deus fala? Diga, fala. O problema é que a gente não sabe buscar. Tem irmão que usa caixinha de promessa, até aí tudo bem, irmão. Mas você precisa ir para a palavra. Eu não saio, pastor, da minha casa sem antes tirar um versículo, uma promessa da caixinha. Irmão, deixa Deus falar no teu coração. É outro nível, diga aí, é outro nível. Sabe, naquela hora de necessidade, pode ser de angústia, desespero, o Espírito Santo vai trazer uma palavra da Bíblia à sua mente, porque ela está armazenada, ela está guardada no teu coração. Agora, quando não tem palavra dentro de nós, lembra do que Jesus disse? A boca fala do que o coração está cheio. O teu coração tem que estar cheio da palavra. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Ponto. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você sabia que nós temos na Bíblia 366 versículos da palavra sobre medo? Mas pastor, por que 366? O ano não tem 365 dias? Tem, mas tem um versículo a mais para o ano bissexto. Tem anos que são 366 dias, mas lá está o versículo. Quer ver Deus na sua vida? Você pega a palavra, começa a ler a palavra, memorizar a palavra, declarar a palavra, e crer que aquela palavra vai se cumprir na sua vida. Diga, eu quero que a palavra se cumpra na minha vida. Mas quando a gente fala isso, todo mundo pensa que é sentença. Não, não é sentença. É a vontade de Deus. E Paulo diz que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Diga aí, boa, agradável e perfeita. Tem tantas crendices e superstições que nós trazemos para a nossa vida. Você tem que entender que é filho amado, que foi escolhido, separado, ungido, e Deus te capacita para você viver um novo tempo aqui embaixo, para você ser luz da vida dos outros. Então eu disse que se fosse para dar título à mensagem, eu falaria a respeito de mais um soldado que tomba. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês rapidinho. Nós falamos muitas vezes a respeito daquilo que é corriqueiro, mas com o advento da internet, tantas coisas vêm acontecendo.
E deixa eu compartilhar com vocês 5 ocorrências que nós tivemos em um curto período de tempo com alguns irmãos da igreja. Uma moça manda mensagem e eles não sabem quem é. Esta moça começa com uma conversa diferente. Daqui a pouco ela manda uma foto sensual. E ele está lá, presa fácil na internet, navegando em busca de aventura. Guarda isso. 5 irmãos foram pegos na mesma ratoeira. A menina, que pode não ser uma menina, pode ser um bandido. Ele está conversando por mensagem do outro lado. E ele então embarca naquela conversa. Ela manda uma foto sensual e diz para ele: manda para mim também. Mandam nudes. Abre a câmera. E o que foi que aconteceu? Ele é gravado. No dia seguinte, ele recebe um telefonema de um suposto pai de uma menor de idade, dizendo: eu vou te colocar na cadeia. Isso é eu não posso falar por conta do algoritmo que corta e a nossa mensagem, que não permite que ela possa chegar mais longe. E vai para cima dele como um cão raivoso. E diz: se você não me der 5.000 reais, um foi 3, outro foi 5, outro foi 15. Eu só sei que eles vão negociando os valores depois. E quando a pessoa cede, ela continua debaixo de chantagem. Eu vou publicar na internet. E o irmão duvidou, falou: duvido que você publique. E publicou. Pegou todos os números que ele tinha de contato, porque hackearam, e mandou aqueles atos libidinosos para os amigos, para os parentes, para os familiares. Imagina o estado da esposa. Imagina a crise. Aí o pastor entra em cena. Caso de polícia. Mas é um golpe que está aí no mercado para qualquer bobo cair. Pastor, por que o senhor tem que pregar isso na igreja? Para você não cair. Porque você também fica transitando, passeando, se aventurando, trocando ideia com qualquer um. Teve uma menina na igreja, menor de idade, 13 anos. Ela estava conversando com um garoto, supostamente um garoto de sua idade. Na verdade, ela estava conversando com uma pessoa que era do outro estado e marcou um encontro com ela. Podia ser um sequestrador, podia ser um estupro, podia ser. Não se sabe. 13 anos de idade, que experiência tem? Carente, sabe aquela criança revoltada? Eu quero sair de casa, quero ir embora. Aí ela abriu para uma irmãzinha da igreja, a irmãzinha contou, ela vai se encontrar hoje com o suposto crush, eu nem sabia o que era isso, paquera, sei lá, namorado, e na verdade, era um homem barbado, não tinha 13 anos, a idade aproximada dela, ele veio de outro lugar, e as intenções eram das piores.
Outra coisa que está acontecendo muito: pastor, eu não tenho condições de dizimar na igreja, eu não tenho condições de ofertar na igreja. O que aconteceu, irmão? Porque sempre você mantinha as tuas finanças em ordem. Pastor, eu cometi a bobagem de entrar nesses sorteios da internet, nestes jogos da internet. Teve um irmão que perdeu 27 mil reais, um outro perdeu 15, um outro perdeu 8. Aí eu disse para eles: quando foi que vocês deram uma oferta neste montante para Deus? Nunca. 27 mil, você fala, é grana. Mas por quê? Porque a pessoa fica turbinada e ela perdeu, ela ganha primeiro, daqui a pouco ela perde, daqui a pouco ela quer ganhar, daqui a pouco ela quer compensar o prejuízo, e fez um empréstimo pessoal, gente. Casamento em crise, conta sem pagar, a mulher enlouquecida com razão, os filhos passando necessidade. Lembra quando era febre do bingo? Eu fui locutor de rádio, eu fui convidado para cantar as bolas quando eu estava passando uma crise lascada. O número é 22 40 39. Eu falei, mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Não vou. Aí o meu amigo que também trabalhava em rádio, que estava lá, disse: ô Roberto, é mamão com açúcar. 53 91 18. Falei, não vou. Quantas pessoas estavam lá escravas da jogatina? Para você ter uma ideia, que horas são? Só para eu me localizar aqui. Para vocês terem uma ideia, como que a coisa é séria. Porque quando a gente fala de jogatina, você não imagina que tem um espírito por detrás, que age nesta área. Um camarada chega na sua casa e diz para sua esposa: querida, eu vou sair 8 horas e o João vai vir aqui para ficar com você. Ela diz: não entendi, o amigo é teu? Você vai sair e vai me deixar aqui sozinha com seu amigo? Ele disse: acontece que ontem eu joguei você e ele jogou a mulher dele. Então, como eu perdi, você vai dormir com ele. E se eu ganhasse, eu dormiria com a mulher dele. Não conseguimos segurar. Deu o divórcio. Para a mulher bastou. Um outro caso que nós tivemos. Ele chega em casa e diz assim para a esposa, de madrugada, alterado. Tinha usado, tinha bebido. Ele falou assim: amanhã você começa a empacotar as coisas de casa. Ela falou: não entendi, por quê? Porque nós vamos mudar. Mas o que foi que aconteceu? Eu joguei a casa e perdi. É claro que ela não abriu mão do seu direito. E sabe o que foi que aconteceu? Mataram ele. Depois de um tempo, ele apareceu morto. Tudo leva a crer que pode ter sido por conta disso. Mas até hoje não chegaram ao desfecho da investigação. Imagina que você pode ser a próxima vítima. Teve uma japonesa, imagina que ela perdeu 50 mil reais. Ligaram para ela e disseram: o seu cartão foi clonado, tentaram fazer uma compra. Por favor, confirma os teus dados. Ela ficou tão desesperada
porque ela confirmou todos os dados. Entraram na conta dela e transferiram o dinheiro que tinha. Perdeu 50 mil reais. E para ela explicar isso para o marido, um médico da cidade, 50 mil reais. O tempo todo, gente, o nosso celular não funciona fora do sistema prisional. Mas o celular deles, de qualquer lugar do Brasil, funciona e eles ligam para nós. Deixa eu contar uma. Eu recebi um boleto que eu estava negociando para pagar o meu carro. O boleto era falso. Tinha todas as minhas informações, todas as informações do banco. E quando eu fui confirmar, ainda verifiquei as informações. Acontece que só apareceu que o dinheiro estava indo para o Banco Inter depois que você faz o pagamento. Eu entrei com uma ação para que a financeira me restitua e para requerer os meus direitos, porque os meus dados foram violados. Como que todas as minhas informações pessoais estavam na mão de criminosos. Quando pegarem boleto, confirma, liga para a concessionária, liga para o banco, liga para onde tiver que ligar. Verifica antes de efetivar o pagamento. Não atenda números desconhecidos. Bloqueia. Cuidado com estranhos. Não troca ideia. Tem gente que entra na casa de outras pessoas com o uniforme da Vivo, uniforme da Sabesp, uniforme dos Correios. Pede a identificação. Deixa eu contar essa que é boa. Terminou o culto. Um irmão foi na porta da igreja, uma pessoa foi na porta da igreja pedir dinheiro. O João que estava na porta da igreja nesse dia. E vários irmãos ficaram compadecidos. Meu filho está doente, olha aqui minha carteirinha, eu trabalho na Santer. E meu filho está com uma doença grave, ele está lá muito doente, eu vim pedir um auxílio na porta da igreja. Os irmãos ajudaram. Daqui a pouco ele bate na porta da minha casa, que era atrás, a rua de trás da igreja. Olha, eu sou de tal empresa, eu estou nessa situação, né, eu me compadeci, eu também ajudei. Mentiroso, não trabalhava na empresa, sequer o filho estava doente, golpista. Mas pastor, quando alguém me pede alguma coisa, eu devo dar ou não devo dar? Vai de você. Tem gente que dá mesmo sabendo para que é que a pessoa vai usar o dinheiro. Vai de cada um. A Bíblia diz, dá é o que te pede. Eu ainda falo, é para comer? É claro que a pessoa vai mentir, né? Mas eu dou assim com a minha consciência mais leve, é para comer, hein? Eu sou pastor, meu dinheiro é abençoado. Falei, pode deixar, pastor, é nóis. Mas imagine você, a situação que nós enfrentamos em nossos dias. Por conta do ruim, o bom paga. Eu prefiro pagar uma marmita, eu prefiro ir comprar um lanche, eu prefiro dar alguma coisa. Imagine vocês que dia desses, eu estava olhando uma situação que nós enfrentamos lá na Eusébio Savaio. Uma pessoa que a gente cuidava, acabou subtraindo muitas coisas da nossa igreja de madrugada. Agora não tem perigo, né? A gente tem leão, a gente tem cachorro, a gente tem os recursos tecnológicos, a gente tem os anjos do Senhor, a gente, sabe? Teve um que entrou aqui, se deu mal, o cachorro pegou ele quase foi conhecer Jesus antes da hora. Eu ajudei ele, gente, porque eu vi o estado que ele estava. Aí, eu estou olhando lá as fotos da câmera,
E aparece ele, sem a perna e sem o braço. Um dia eu levei para ele, falei, viu, você que tem essa situação especial, quantos você conhece nesse estado? Ele falou, são poucos. Dá uma olhada nesse aqui que um dia subtraiu as coisas lá da nossa comunidade. Era ele, que ajudamos tanto, estendemos a mão, abençoamos. Mas enfim, teu coração não pode mudar por conta daquilo que muitas vezes te fere, mas não pode se fechar. Mas você deve ser uma pessoa mais amorosa, mais cautelosa. Deve administrar o teu dom de misericórdia. É isso, é assim que deve ser. Tinha mais uma situação que eu ia compartilhar com vocês. Quando eu falei a respeito da jogatina, aí eu contei os 2 exemplos. Aí tinha mais uma situação que eu precisava compartilhar, mas eu não estou me lembrando agora. Então, o que eu preciso de vocês é que vocês sejam mais vigilantes. Sabe por quê? Porque vocês são de Deus. Precisamos orar e interceder pela nossa geração, pela nossa cidade, combater tudo aquilo que o inimigo está fazendo. Uma outra coisa que tem derrubado muitos do meio da igreja, sabe o que é? Pornografia. Deus nos chamou para a santidade. E o inimigo leva você para os porões fédidos e mal cheirosos, podres do mundo espiritual. Porque uma tela aberta é um portal, e aqueles demônios saem de lá e começam a te acompanhar. E você vai se tornar promíscuo, depravado, pervertido, abusador. Aquilo vai trazer maldição, destruição, assolação para a tua vida. Aquilo vai te levar a perder a identidade. Você vai andar pecando e quanto mais peca, mais vai querer pecar. A Bíblia diz que o sujo vai querer se sujar ainda mais. E nós precisamos orar pela igreja de Jesus, para que Deus possa nos marcar com a sua santidade, para que a gente possa realmente ser diferente. Porque somente uma igreja que anda na presença de Deus e em santidade, sabendo qual é o propósito do Senhor, vai viver aquilo que Ele tem para este tempo, em nome de Jesus. Curva a cabeça, fecha os teus olhos. Pai, humildemente nós reconhecemos os nossos pecados, iniquidades e transgressões. Aqui não somos melhor do que ninguém, nem daqueles que estão aqui dentro e não daqueles que estão lá fora. Nós não estamos aqui para julgar, apontar o dedo e condenar. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir uma palavra que vem de Ti, para nos transformar pelo poder do Evangelho. Porque não temos força em nós mesmos para ser diferentes. E nós sabemos que o Senhor nos separou. E por conta disso, nós queremos Te agradar, queremos, Senhor, andar na Tua vontade, queremos viver em temor, que o Teu Santo Espírito possa nos marcar nesta noite, para que possamos romper com aquilo que traz morte espiritual na nossa vida, aquilo que traz maldição, sentença e condenação. Entra nesta casa, entra neste lar, entra nesta família. Senhor, transforma, porque somente o Teu Espírito Santo tem poder de arrancar de dentro de nós aquilo que nos aprisiona durante muitos anos. Deus, nós queremos ir para o céu, nós queremos viver a Tua glória,
E não podemos nos contaminar com aquilo que é aventura, com aquilo que são migalhas que caem da mesa, com aquilo, Senhor, que o diabo coloca diante de nós, muitas vezes barganhando a bênção por um prato de lentilha, por um prato de guisado, por um prato de sopa. Senhor, nós precisamos ser perseverantes, determinados e posicionados, para andar na Tua presença, para Te agradar, para ouvir Tua voz, para andar segundo a Tua direção, no Teu santo propósito, em nome de Jesus. Diga comigo: Deus, não existe força em mim, senão a força do Teu Espírito Santo, que me dá autoridade para vencer em todas as áreas que eu preciso vencer. Eu quero colocar diante de Ti as minhas fraquezas, as minhas deformidades, os pecados ocultos, secretos, de estimação, tudo aquilo, Senhor, que entristece o Teu Santo Espírito. Eu quero sair daqui diferente hoje, com a Tua unção sobre a minha vida, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo do inimigo, em nome de Jesus. Eu gostaria que você, durante 1 minuto apenas, falasse com Deus, e bem baixinho, sem ninguém ouvir, você falasse com Deus o que é que precisa mudar na tua vida. Cada um aqui tem a sua situação em particular. Fala com Deus, diga: Senhor, me ajuda, eu preciso ser diferente, eu não quero mais viver isso, eu quero andar em novidade de vida, eu quero Te honrar. Então muitas vezes nós nos referimos a pecado apenas como pecado, mas quando você pensa: eu estou desonrando a Deus, a coisa vai ser diferente. Não desonre a Deus. Aleluia, aleluia. Pai, neste momento eu quero orar e interceder pelo Teu povo. Eu quero orar e interceder pelas pessoas que aqui estão e pelas pessoas que não estão, por aqueles que estão nos acompanhando ao vivo por esta transmissão através da internet, e orar também por aqueles que vão nos acompanhar pela gravação. Em nome de Jesus, nós entramos agora nas regiões dos ares, nas regiões celestiais, e enfrentamos como corpo de Cristo principados e potestades. Eu, neste momento, como intercessor, eu oro a favor da Tua igreja e peço: limpa, purifica e santifica, Senhor, os Teus átrios. Em nome de Jesus, olha para cada irmão e irmã que andam cambaleando, que estão caídos e se arrastando espiritualmente. Este é o quadro de muitos aqui. Fisicamente, humanamente, parece que vamos bem, obrigado, mas existem sentenças, condenações e maldições que precisam ser quebradas e revogadas. E eu creio, Senhor, que nesta noite, em nome de Jesus, este demônio do inferno que acompanha esta pessoa há muito tempo, está soltando agora, não no meu nome, mas em nome de Jesus. Eu não peço, eu ordeno, eu exijo, eu determino: pega tudo que é teu e bata em retirada. Solta este irmão, solta esta irmã, sai desta casa, deste lar, desta família, sai da sua vida financeira, econômica e material, sai do seu trabalho, sai da sua empresa, sai do seu comércio, sai dos seus negócios, em nome de Jesus. Sai da sua vida emocional, sentimental, afetiva, dos seus relacionamentos. Saia, solta a sua vida espiritual,
Eu profetizo que pessoas aqui são libertas e nascem hoje para o ministério, se dedicarão ao seu chamado, e em nome de Jesus algo vai começar a queimar neste coração a partir de agora. Em nome de Jesus, toda malignidade, toda contaminação, tudo aquilo que é seta, que é dardo inflamado, envenenado, é rebatido pelo escudo da fé. Caia por terra em nome de Jesus. Coloca, Senhor, os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada um destes irmãos e destas irmãs, em nome de Jesus. Opera, faz a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Derrama da tua unção, da tua glória, da tua presença, do teu poder e da tua autoridade sobre os teus filhos e as tuas filhas nesta noite, em nome de Jesus. Corre calababa rachala manasso, o requei calamanaya racherere candalanaiaçu. Aleluia, diga amém. Eu recebo em nome de Jesus. Não tenha dúvidas de que Deus quer te abençoar também, mudando a tua vida na área financeira. Deus, Ele olha para você e enxerga as tuas necessidades. Deus quer te dar sabedoria para você prosperar e viver uma vida abençoada. O diabo, ele quer te aprisionar nas contas, nas dívidas. E como isso aprisiona, tem gente que não dorme, tem gente que anda preocupado por demais, tem gente que não sabe o que fazer, e é nesta hora que vem o Senhor para te dar uma direção. Saiba que a tua oferta, ela pode mudar a tua história, a tua oferta pode mudar o teu destino, a tua oferta pode estabelecer na tua vida um novo tempo profético. Você que não é dizimista, seja dizimista. Você que não é ofertante, seja ofertante. Você que parou, volte a ser dizimista, volte a ser ofertante. Você que está passando por um deserto, por um estreito, por um aperto, saiba que o teu milagre está nas mãos de Deus. E quando nós olhamos para a palavra e vemos que os 400 que estavam angustiados na sua alma e muito endividados, que procuraram Davi, ele deu uma palavra que foi na verdade um conselho de Deus, não era algo que vinha dele, mas vinha do próprio Deus. E sabe o que foi que aconteceu? A vida daqueles 400 homens foi transformada. Eles se tornaram os valentes de Davi, eles prosperaram, em nome de Jesus. Toda sentença de pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, crise financeira e escassez tem que sair da tua vida em nome de Jesus. Eu conversei com um irmão e ele dizia a respeito da prosperidade. Ele disse, eu não acredito nessa prosperidade que você prega. Eu disse, então viva a pobreza, viva a privação, viva tudo aquilo que você não acredita, porque Jesus disse em João 10:10, eu venho para que tenham vida e a tenham com abundância, vida plena, completa, feliz, abençoada. Amados, o dinheiro não é tudo, mas nós precisamos ser abençoados para poder abençoar. Em primeiro lugar, honrar a Deus, depois abençoar, ter uma vida desafogada e depois abençoar as pessoas que necessitam. Não é pecado ter dinheiro, mas é pecado o dinheiro te ter. E muita gente fala por conta da avareza, porque ele não quer compartilhar aquilo que Deus deu para ele com o próprio Deus. Então nós pecamos quando nós não amamos o reino de Deus a ponto de demonstrarmos o nosso amor através do nosso dízimo e da nossa oferta. Eu creio que a tua vida vai ser alcançada, que a tua vida vai ser abençoada. Em nome de Jesus. Você tem que crer que esta situação vai ser transformada pelo poder da palavra, em nome de Jesus, amém? Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Se você não trouxe, traga no domingo, e eu acredito que isso vai trazer assim um tempo de refrigério, de consolo, de liberação na sua vida, em nome de Jesus. O nosso Pix já está em tela, você pode fazer a sua oferta com uma das maquininhas, ou pegar um dos envelopes. Coloca, completa ele, porque oramos e intercedemos
pela sua vida. Alguns irmãos dizem: pastor, eu não preencho envelope, eu não gosto de preencher. Olha só como que o nome é importante. Se você for para o céu e o teu nome não estiver no livro da vida, você não entra. Olha como que é importante. Amém? Deus abençoe. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu me lembrei de uma vez quando a gente estava indo para a vigília na chácara da irmã Rosenilde. O André era pequenininho e de repente ele começou a cantar no carro essa música, e a gente cantou na reunião, e foi assim um derramar da unção e da presença de Deus. Olha como é importante a gente ensinar aos pequeninos o caminho, amém? Mas vamos cantar agora, gente. Eu escolho. Mas eu escolho Deus, Eu escolho ser amigo de agora eu vivo a vida de Deus. Mais uma vez. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Agora eu quero ouvir vocês. Mas eu escolho, Bem forte. eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Vamos cantar todos nós. Mas eu Escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. mais uma vez, lá do profundo, lá do coração, lá do espírito. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia que se você andar nessa verdade, se você andar nele, onde não há sombra nem variação, você vai viver uma vida que você nunca viveu em toda a tua existência. Esse é o segredo. Está entendendo, Gerson? Essa é a verdade, Gerson. É o que Deus está fazendo com você.
Você está andando na rua pregando o evangelho para as pessoas, dizendo: não, isso não é mais para mim não. Eu estou indo para a igreja agora eu sou de Jesus. Minha vida agora é diferente. Aí você não está descendo mais lá na quebrada. Agora é eles que estão subindo, é eles que estão chegando, é eles que querem saber o que foi que aconteceu. E de repente esse Cristo entrou dentro de você e mudou tua vida, não é? E como isso é bom, como isso é gostoso, não é? Aí você chegava, queria ficar lá escondidinho, queria ficar lá quietinho, mas Deus te encontrou, Gerson. Você é amado, você é querido, você é especial. O que Deus tem para você é grande. Eu quero te dar um abraço, Gerson, vem cá. Aleluia. Toca, Espírito Santo. Vem sobre o teu filho. Toca, Jesus. Toca. Enche, Jesus, com a tua glória, com a tua presença, com a tua unção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus. Jesus morreu por você, Gerson. Amém. Pelo Gabriel, querido e amado. Pelo meu querido Alexandre Eloy. Você é a primeira vez hoje? Como é teu nome? Eva. Por você, Eva. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito. Feche os olhos. Deus, que a tua graça, misericórdia, bondade seja sobre a vida dessa mulher. Os teus bons ventos trouxeram ela para cá hoje. E eu creio que o Senhor falou no coração dela. Haja nessa situação, Pai, com teu poder, com a tua graça, com a tua autoridade. Em nome de Jesus. Completa o seu coração. Visita, Pai, no dia de hoje. E faz o que precisa ser feito. O Senhor sempre cuidou dela. O Senhor sempre preservou a vida dela. Em nome de Jesus. Estabelece o teu propósito, o teu plano. E que em nome de Jesus a Eva possa viver o seu milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Bairro você mora? No Menino. Que bom. Tudo bem? A princesinha dormiu? Estenda as mãos para cá. Diga: obrigado, Senhor, pela tua bênção sobre a minha vida. Obrigado porque sou dizimista e ofertante na tua casa. Obrigado porque desta semente eu vou receber muito mais. Eu não faço, Senhor, porque eu quero alguma coisa. Eu faço porque te amo. E por conta deste amor eu vivo a tua bênção. Em nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada dizimista, ofertante, cada pessoa que semeia. Olha, Senhor, para cada trabalhador, para aquele que entrega a sua oferta. Olha para as mãos cansadas, suor do rosto, as mãos calejadas. Abençoe, Senhor, este irmão, abençoe essa irmã. Abençoe os empresários, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um sonho, um projeto na vida. Abençoamos cada pedido de oração que está sobre este altar. Abençoamos, Senhor, a todos, aqueles que deram e que não deram, aqueles que puderam e que ainda não tinham. Mas eu creio no milagre. Diga: eu também. Eu creio no milagre para a vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Amém? Que oração?
Finish. Até domingo. Um final de semana abençoado para todos. Amo vocês. Orem por mim, estarei orando por vocês. Tá bom? Faz a semente da Eva aí, algum líder.